Cadê o Fábio? Tá ao vivo? Quero o Fábio ao vivo. Esse assunto é importante. Não é vídeo, não, é ao vivo. Fábio, você tá ao vivo da onde? Da Câmara Municipal? Oi, Maraca, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, falamos ao vivo aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ali dentro acontece, neste momento, essa audiência pública em que vereadores e também algumas pessoas ligadas ao setor da saúde aqui de Belo Horizonte, também a Defensoria Pública, por exemplo, está participando, e outras entidades e organizações que têm ligação direta, vamos dizer assim, com essas pessoas em situação de rua. Essa audiência pública trata principalmente de 2 projetos de lei que estão tramitando aqui na Câmara de Belo Horizonte. Um deles, o 174, fala sobre a remoção involuntária dessas pessoas em situação de rua com dependência química para alguns locais onde elas pudessem fazer o tratamento com relação a essa dependência. E um outro projeto, que é o 173, também de 2025, que fala sobre a remoção por parte da Prefeitura de qualquer objeto que fique de forma permanente nas calçadas de Belo Horizonte. Objetivamente, estamos falando daqueles locais, aqueles pontos onde as pessoas em situação de rua acabam montando um espaço, um lugar onde elas podem repousar ou ficar por ali durante um certo tempo. Esse projeto autorizaria a Prefeitura a fazer a remoção dessas pessoas caso essas estruturas estivessem atrapalhando a mobilidade, a circulação de pedestres, principalmente nas vias de Belo Horizonte. São 2 projetos muito polêmicos porque tratam objetivamente das pessoas em situação de rua. Esses 2 projetos são do vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Ele não participa nesse momento dessa Assembleia, mas esses projetos são bastante citados nessa Assembleia, nessa audiência pública que foi solicitada pelo vereador, o Pedro, só um minuto, Maraca, é o Pedro Patrus, que é o vereador do PT, o chefe do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara. Essa audiência, então, está discutindo esses pontos, mas a gente lembra também que há um projeto, na verdade, uma lei já federal de 2019, sancionada pelo então presidente da República, o Jair Bolsonaro, que também trata do mesmo tema e que é muito parecida com esses projetos municipais. Essa lei, que foi aprovada em 2019, fala da internação involuntária de dependentes químicos, principalmente aquelas pessoas em situação de rua, com 3 possibilidades: quando um familiar faz essa solicitação, ou quando um agente de saúde faz essa solicitação, ou ainda quando o responsável por essa pessoa também faz essa solicitação. No caso do agente de saúde, a gente fala daquelas situações quando a própria pessoa oferece risco tanto para ela quanto para outras pessoas que estão no mesmo ambiente. Esses projetos são debatidos porque, de um lado, as pessoas que defendem essa internação involuntária dizem que essa seria a única forma de tratar essas pessoas e evitar esse problema em nossas ruas. Do outro ponto, que é justamente a maioria dessas pessoas que estão participando agora aqui dessa audiência pública, elas defendem que, neste caso, no caso de internar essa pessoa involuntariamente, estariam ferindo, inclusive, o direito dessa pessoa, os direitos humanos dessa pessoa, e que isso iria contra, inclusive, a Constituição, e que traria um outro problema para o município, que é a forma como a saúde pública vai tratar dessas internações e como o município vai conseguir gerir essa lei federal aqui, no âmbito municipal. Hoje, Belo Horizonte, de acordo com o último levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem quase 15 mil pessoas vivendo em situação de rua e boa parte delas, infelizmente, com dependência química, dependência de drogas. É um grande problema, Maraca, que está sendo debatido nesse momento. Como aqui não é Rede Globo, nem Record e nem SBT, somos a Band, você é um baita profissional, você tem o direito de opinar, porque aqui o apresentador não tem ciúme do repórter, não. Tem lugar aí que tem. Aqui não. Eu estou sabendo que a Câmara, a maioria dos vereadores é contra o projeto. Eles não querem pôr o pé na peia, não. Eles não querem debater isso de forma séria. Porque é o seguinte, porque os moradores de rua, em situação de rua, são 15 mil. Muitos precisam de ajuda. Mas no meio dessa turma tem ladrão,
tem bandido, porque eu lido e trabalho com eles no dia a dia. É o seguinte, nós é que temos que aguentar o cara fazendo xixi, cocô, cortando fio, furtando a sua casa, furtando o seu comércio, infernizando a vida de pessoas no direito de ir e vir da rua, e eles aí são contra. Por quê? Porque isso é bonito, porque isso não se pode discutir aqui, como nós estamos discutindo na televisão. Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião? Você está sabendo que a maioria dos vereadores aí é contra esse projeto? Então, Maraca, eu até fiz questão de citar esse projeto de lei, na verdade, uma lei mesmo federal, porque é o seguinte, lei federal que não tem nenhuma impugnação contra ela, não se discute em Câmara Municipal, ela é cumprida. Então, a forma que se tem da Câmara pensar nisso é a forma como fazer essa lei federal ser aplicada dentro de Belo Horizonte. Que forma que ela pode ser executada? Qual que é o melhor caminho para isso? Eu acho que a gente, às vezes, perde tempo tentando discutir uma coisa que já vem de cima para baixo e que a gente precisa, na verdade, encontrar esse caminho, né? Gastando tempo para, talvez, decidir se vai ou não cumprir. Não é esse o pensamento, né? Não é esse o pensamento nesse momento. A lei existe e agora, como que se faz para a Prefeitura de Belo Horizonte e os outros órgãos do nosso município cumprirem essa lei? Tá certo, obrigado. Aí, ó, ele falou uma coisa interessante. Nós fomos perdendo tempo, o Brasil está perdendo tempo num ódio. Vem cá. O Brasil está perdendo tempo num ódio mortal. Uns querem que o Lula se ferre, outros querem que o Bolsonaro se ferre. E aí nós vamos viver essa briga até o último dia de quem está no poder. E esqueça o povo brasileiro. Ou desde o primeiro dia em que um ganha a eleição, o outro tem ódio do que perdeu. E aí por aí vai. E tem gente torcendo para o Lula morrer e tem gente torcendo para o Bolsonaro morrer que está lá internado. Nós vamos chegar aonde nisso?